Olá, meus amigos, dando continuidade a essa última semana antes da primeira data FIFA da temporada 24-25, nós temos o Barcelona pela terceira rodada da La Liga, ainda invicto, ainda com 100% de aproveitamento. Vamos falar também sobre a 23ª rodada da Série B, temos Brusque Sport, Curitiba e Avaí, e também dos últimos jogos, é o início dos últimos jogos, né? Tem nessa terça e tem na quarta-feira também, dos últimos concorrentes para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O único mandante que tinha vencido foi o Young Boys. Malmo perdeu em casa, Dinamo de Kiev perdeu em casa e agora vão ter que buscar o resultado fora de casa. Além disso, a gente tem a conclusão, faltam 2 jogos, né? Da primeira rodada da DFB Pokal, da Copa da Alemanha. O Stuttgart e o Leverkusen se enfrentaram na Supercopa e nessa data estava rolando os confrontos da primeira rodada da DFB Pokal. Então, Leverkusen e Stuttgart nessa semana concluem a primeira rodada. O Münster, que é da segunda divisão, enfrenta o Stuttgart, que é da primeira, e o Leverkusen também entra em campo nessa semana. Além disso, tem outros jogos complementares, tem Copa da Liga Inglesa, já tem algum esquenta aqui de jogos de seleções, mas a gente vai complementando ao longo desse planejamento. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 27 de agosto. Vamos começar falando sobre a Copa da Alemanha. Antes, se você escutar uns miados de gato aqui atrás, não é um miado de gato, tá? A gente está planando umas tábuas aqui para colocar de cerca e elas vão, o barulho da madeira sendo painada vai fazendo uiu, uiu, mas daqui a pouco para, tá? Já está praticamente no horário da gente parar. Beleza? Outra coisa, se você puder deixar o like no vídeo de uma vez, se quiser deixar para o final, para você conferir, não tem problema. Mas se quiser deixar de uma vez, já me ajuda. E fica o convite para você se inscrever, caso você não seja inscrito por aqui. Não esquece de abrir a aba dos comentários também, para ler sobre o planejamento de outras pessoas que comentam por aqui, as correções que fazem em cima do meu planejamento, os complementos, enfim. Tudo muito bom, porque esse é um planejamento feito por nós, para nós. Ok? Não é meu. Obviamente eu estou aqui colocando alguns jogos que eu tenho mais pretensão de fazer, mas quero também escutar de vocês, assim todo mundo vai evoluindo. Perfeito? Então vamos começar falando sobre essa primeira rodada da DFB Pokal. Deixa eu só buscar aqui como foram os jogos, porque praticamente a primeira rodada já acabou, né? Então eu queria comentar um pouquinho sobre como foram esses jogos, se teve alguma surpresa, mas eu praticamente não teve. As únicas surpresas, deixa eu fazer uma marimba aqui enquanto eu estou na frente de vocês, é aqui, ó. Não, é esse aqui. As únicas surpresas dessa primeira rodada, dá para ver que só falta o Münster com o Stuttgart e o Jena com o Leverkusen. Por enquanto, né, os mandantes são os times de menor divisão, são os times mais fracos atualmente, que enfrentam os favoritos. Por enquanto, nós tivemos apenas algumas surpresas. Vamos lá, vamos falar sobre elas. Ó. Aqui embaixo, o Offenbach eliminou o Magdeburg. O Offenbach é um time de 4ª divisão, de regional liga, contra o Magdeburg, que é de 2ª divisão. Então, para mim, foi uma zebra interessante. Outra que não sei se dá para chamar de zebra foi a eliminação do Bochum, que é de 1ª divisão, para o Regensburg, que subiu da 3ª para a 2ª esse ano. Não sei se assim é tão longe, mas é uma zebra. Outra que também não sei se dá para chamar assim de zebra foi a eliminação do Hannover para o Bielefeld. O Bielefeld caiu, né, morro abaixo, né? Caiu da 1ª para a 2ª, da 2ª para a 3ª e agora eliminou o time do Hannover, que é de 2ª. De resto, todos os favoritos passaram sem susto, né? Dá para se dizer assim. O Dresden venceu o Fortuna, o Dresden também está na 3ª divisão, se não me falha a memória, e o Fortuna é de 2ª, mas acho que a grande zebra até agora foi essa de 2 divisões abaixo, né? Então nós temos o Münster, que é da 2ª divisão, que pega o Stuttgart agora, e depois o Leverkusen entra em campo. O time do Münster não começou bem a 2ª divisão esse ano, né? Ele subiu da 3ª para a 2ª, mas ele não começou bem. Quer ver, ó? O Münster, se não me engano, começou com um empate apenas na competição. Aqui, ó. Um empate e 2 derrotas em 3 jogos. Não quer dizer muita coisa porque foram apenas 3 derrotas. Aliás, 3 rodadas. Mas ainda assim, enfrentar um time de primeiro escalão como o Stuttgart, que acabou de disputar a Supercopa da Alemanha, tá mordido pelo fato de ter perdido a Supercopa, time que ficou na 2ª colocação da Bundesliga, seria, assim, uma zebra muito grande pensar no Stuttgart sendo eliminado por aqui. Mas eu não gosto de indicar para vocês
o mercado de match odds, o mercado de resultado final nessas fases da DFB Pokal. Por quê? É jogo único. E por se tratar de jogo único, a chance do time de menor qualidade técnica se destacar é grande. Você pode ter um contra-ataque, você pode ter uma situação de gol contra, você pode ter uma expulsão. Tudo isso pode levar o confronto para outro tipo de caminho que a gente estava esperando. Então eu prefiro te indicar o mercado de gols, tá? Você pode ter noção aqui, nos últimos jogos, que não foram poucos jogos que tivemos mercado de gols. Olha só, 4-1, deixa eu pegar aqui por rodado, ó. 4-1, 2-1, 3-1, 7-1, 5-0, 7-0, 3-2, 3-1, 5-1, 4-1, 3-2, 4-1. E aí você pode mensurar da seguinte maneira: se você não encontrar uma oportunidade para trabalhar a favor do Stuttgart, caso seja o seu interesse, se o Stuttgart estiver na frente, você não teve leitura para pegar o gol, o comportamento do Munster vai ditar como essa partida vai decorrer. Se o Stuttgart fizer 2 gols de vantagem e o Munster partir para cima, é um jogo que você tem até um caminho para uma goleada, um caminho para buscar o 2,5, 3,5, tá? Mas aí você vai escolher ao vivo. No pré-live, as linhas de gols elas estão amassadas por quê? Porque o time do Stuttgart é muito favorito. Então o over 2,5, por exemplo, para ter 3 gols, já está 1,33, que é muito baixo. Então eu prefiro trabalhar nesse cenário ao vivo. Espera o jogo talvez começar um pouco mais frio. Quando ele esquentar, pensar no mercado de gols, e é muito provável que o Stuttgart se classifique aqui contra o Munster, tá bom? Saindo da DFB Pokal, vamos falar sobre os jogos da volta da Liga dos Campeões. Lembrando que esse daqui é o último jogo mesmo da fase eliminatórias, da fase classificatória, né, pré-Champions. Por quê? Porque nós temos, depois dessa partida, dos definidos, dos vencedores, a inserção já na fase de grupos. Então, Salzburg ou Dinamo de Kiev estarão na fase de grupos, Sparta Praga ou Malmo e Galatasaray e Young Boys, e assim sucessivamente na quarta-feira, tá? Primeiro jogo, como eu falei, somente o Young Boys como mandante venceu. E olha que eu tinha cantado essa bola. Não tô aqui para ter bola de cristal, pelo contrário. É mais uma questão interpretativa. Young Boys começou muito mal no Campeonato Suíço, mas nada melhor do que participar da Champions, colocar dinheiro no bolso, aquele bicho, para fazer os jogadores jogarem. Abriram 2-0 no Galatasaray, tomaram um empate e depois conseguiram a vitória num pênalti, então venceram por 3-2. O Galatasaray tinha vindo para a Suíça para jogar contra o Young Boys como favorito, e o Young Boys venceu. Nesse caso agora, já vou falar desse jogo de uma vez, o cenário é diferente. O Galatasaray é um bom time, mostrou isso ao recuperar-se de 2-0 para 2-2, acabou tomando um gol de penal, mas tem condição de buscar essa classificação. O problema aqui é saber qual é o comportamento do Young Boys. Eu continuo achando que o Young Boys continua recebendo um bichinho aqui para poder ir para cima, para poder se classificar, mas o comportamento nesse jogo vai ditar as oportunidades. E esse aqui já é um jogo para se trabalhar, viu? Não é um jogo para ficar só observando. É um jogo para se trabalhar, um jogo de Champions, a liquidez aqui pode ser até interessante. Um comportamento de um Young Boys mais recuado, colocando debaixo do braço somente uma vantagem de 1 gol de diferença, que foi essa daqui, é pouco, né? É arriscado. Jogar contra um Galatasaray na Turquia, que o ambiente é extremamente hostil, sabendo que o Galatasaray tem chance de novo de ir para a fase de grupos da Champions. Ano passado, né? Temporada passada ele teve no grupo do Bayern e do United. Sinceramente, me parece que é uma vantagem pequena. Então, o Young Boys se colocar debaixo do braço somente essa vantagem e ficar só se defendendo, até numa fase que ele não tá tão bem, não acho legal. Porém, se isso acontecer, eu ficaria de olho nesse back favorito ao Galatasaray. Agora, se for ao contrário, se o Young Boys até permanecer com um bloco mais recuado, porém, conseguir sair para contra-ataque com facilidade, me agrada o mercado de gols, ok? Nem vou deixar marcado, mas vou deixar como opção pro ao vivo. Depende da interpretação de leitura e comportamento do Young Boys. O que pode fazer esse jogo ter um potencial altíssimo para gols? Young Boys sair na frente. Porque aí ele vai ampliar a vantagem, deixar o Galatasaray ainda mais incomodado e vai ter tranquilidade para puxar contra-ataque. Aí sim, de novo, é um cenário para gols. O que pode fazer esse jogo ter potencial para gols do lado do Galatasaray? Se o Galatasaray conseguir cedo os 2 gols que precisa para poder inverter a situação, é o Young Boys que vem para cima, e aí o Galatasaray, com o apoio da torcida e com a vantagem, também pode contra-atacar. Então, o cenário de 1-0 Young Boys ou 2-0 Galatasaray me encanta muito para trabalhar o mercado de gols ao vivo, tá? Do outro lado, nas outras partidas, nós temos visitantes que saíram com vantagem. O Salzburg venceu o Kiev, que é da Ucrânia,
por 2-0, e aí é uma vantagem espetacular. E o Sparta Praga venceu o Malmo, na casa do Malmo, também por 2-0, outra vantagem espetacular. Isso força o visitante a sair para o jogo. Então aqui a gente não vai ter um cenário, provavelmente, de um time recuado, com bloco baixo, fechado. Não tem. Por quê? Tanto o Malmo quanto o Kiev vão ter que partir para cima desde cedo, desde o início. O árbitro apitou, vão ter que se lançar. E aí o time do Salzburg é um time tremendamente forte no contra-ataque. Kiev vai se complicar. Vai ter que passar não só a criar oportunidade de perigo, mas neutralizar os contra-ataques do Salzburg. Então aqui é um jogo que eu vejo uma oportunidade muito boa para ter pelo menos 3 gols, tá? Não duvido de um ambas marcam, não duvido, mas olharia mais para o mercado de 2,5. E não vou te indicar nada no mercado de resultados, porque o Salzburg não precisa vencer. Mesma coisa aqui, ó. O Malmo vem desde o início para tentar buscar essa reversão de 2 gols de desvantagem. O Sparta Praga também é um time de muita qualidade. Então, não precisa da vitória, não vou te indicar o mercado de resultado, mas gosto muito de pensar num cenário também de 2,5 gols. Acho que é uma situação bem plausível. Não duvido também de um ambas marcam, mas pensar em 2,5 nesses 2 jogos me parece bem interessante, tá? Eu vou ficar de fora dessa questão da vitória do mandante, porque de fato eles não precisam da vitória, tá? Mas me parece 2 jogos para oportunidades interessantes para gols. Na La Liga, nós temos o Barcelona enfrentando o Vallecano fora de casa. O Barcelona venceu os 2 primeiros jogos contra o Athletic Bilbao e contra o Valência por 2-1. E é um novo Barcelona. O Hans Flick já começou a inserir no Barcelona uma agressividade muito boa. O Barcelona teve 5 grandes chances de gols contra o Bilbao. Eu acho que é um Barcelona que vai dar trabalho esse ano, e o Lewandowski, que já estava acostumado, né, a esse tipo de situação, volta a ser o destaque do time, o artilheiro agora do Barcelona, e, pelo visto, essa temporada com o Hans Flick vai decolar ainda mais. O problema é o seguinte, tudo pra gente dar back Barcelona aqui, né? O problema é o seguinte, o Vallecano, ele tá invicto na competição, ele venceu o time da Real Sociedad, que é extremamente difícil de jogar lá no País Basco, fora de casa, e ele empatou o outro jogo que fez contra a equipe do Getafe, também fora de casa. Porém, das últimas vezes que o Barcelona visitou o Vallecano na casa dele, a última vitória do Barcelona foi em 2018, que foi essa vitória aqui, ó, por 3-2. De lá para cá, no Campeonato Espanhol, o Barcelona perdeu por 1-0, depois perdeu por 2-1 e depois empatou 1-1. 2 derrotas e um empate. Venceu na Copa do Rei por 2-1, mas no Campeonato Espanhol não conseguiu vencer. O time da Rayo Vallecano é muito bom, tem o Bebé no ataque, tem o Raul de Tomás, né, o RDT, tem o Izzy Palazón, talvez um dos principais jogadores do Vallecano há muito tempo. Então, para mim, o Barcelona é um time que pode se complicar, tá? Das últimas vezes, isso aqui foi um dado que me chamou a atenção, das últimas vezes que eles se enfrentaram, das últimas 8 vezes, o Rayo Vallecano saiu na frente em 6. Então, é sim um novo Barcelona, talvez um pouco mais agressivo, mas é uma grande prova aqui. Também era difícil enfrentar o Valência e venceu, mas ainda acho que o Barcelona pode se complicar. Isso aqui não quer dizer que não tenha valor trabalhar a favor do Barcelona, só quer dizer que talvez uma cotação mais elevada do Barcelona seja mais interessante do que abraçar qualquer cotação que uma casa de aposta te ofereça. Combinado? Então, vamos ficar assim. Para mim, é um jogo que o Barcelona tem tudo para entregar de novo um bom futebol com o Hans Flick, mas tende a enfrentar um adversário muito forte e pode se complicar. Por isso, se for para arriscar trabalhar alguma coisa a favor do Barcelona, que seja com uma cotação mais elevada, tá? Em relação ao mercado de gols, não é um jogo lá que costuma ser tão over, tá? A gente teve aqui, ó, um 3-2 em 2018, quando o Barcelona venceu, mas depois 1-0, 2-1, 1-1. Então, eu prefiro não te indicar o mercado de gols e olhar para o mercado de correção de preço aqui, se você é um trader, beleza? Na Série B, antes da gente falar sobre os jogos complementares, às 21 horas o Brusque enfrenta o Sport. Na classificação geral, o Brusque está ainda na zona de rebaixamento, 19º, uma distância já considerável do Paysandu, que é uma equipe que está fora da zona de rebaixamento, né? São 6 pontos de diferença, e vai enfrentar o Sport, que está na 9ª colocação. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o time do Brusque, ele não tem uma iniciativa tão grande, ele não venceu tanto dentro de casa, mas ele está numa fase, dá para se dizer até interessante, né, de invencibilidade em casa. Ele perdeu o último jogo, é verdade, porém,
Ele vinha de uma sequência muito grande sem derrota. A gente pegar a classificação aqui, a gente vai ver que o Brusque em casa, ele sofreu apenas 2 derrotas e sofreu só 4 gols. Então, fazer gol no Brusque lá é muito difícil e vencer o Brusque lá é difícil. A maioria das vezes empate ou derrota. Então, vencer o Brusque lá é complicado. O Sport também vinha numa fase interessante fora de casa, sem derrota, e acabou perdendo no último jogo para o Curitiba em casa e no último jogo fora de casa perdeu para o Vila Nova por 2-0. O Sport teve leve iniciativa maior, né? 40% contra 30%, das vezes saiu na frente do placar. Ofensivamente falando, não marcou tanto gol a mais, porém sofreu bem mais gols aqui do que o time do Brusque. Em relação ao aproveitamento, o Sport precisa de menos finalizações para marcar um gol, mas tanto o primeiro tempo do Sport quanto do Brusque e também tanto o segundo tempo não são de tanta qualidade assim. O Sport é um time muito forte na bola aérea, mas me parece, e a gente consegue ver aqui, 20% apenas dos jogos do Brusque em casa foram over 1,5 e 60% dos jogos fora de casa do Sport over 1,5. Me parece um jogo com um cenário bem under, que eu vou marcar esse jogo para uma correção de preço. Não duvido, tá? De um jogo mais under. E olha só, como o Sport ele tá com uma odd de favorito, para mim o Sport é um favorito que pode se complicar. Porque marcar gol no Brusque é difícil. Não estou dizendo que o Brusque tem muita qualidade, mas marcar gol no Brusque é difícil e vencer lá também é muito difícil. Então, para mim, talvez até uma dupla chance no Brusque não seja uma aposta tão ruim assim. O Curitiba enfrenta o Avaí. Curitiba está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, teve 6 vitórias e 2 derrotas, e o Avaí fora de casa venceu 3 e perdeu 3. É um dos melhores, é curioso, né? É um dos melhores visitantes porque é nivelado por baixo, mas é um dos melhores visitantes, é o 4º melhor visitante da competição. O Curitiba em casa sai mais na frente do que o adversário, falha menos em marcar, marcou 14 gols, mais que o dobro, quase o triplo, hein? Mais que o dobro do Avaí, e sofreu 1 gol a mais apenas, então tem uma defesa boa, vamos dizer assim, né? Perdeu, como eu falei, dentro de casa, se eu não me engano, somente 2 partidas. Recentemente, essa derrota, né, uma delas, que foi para o Mirassol, que é um time forte. Não fazia uma campanha tão boa fora de casa, agora melhorou, mas é um time forte. Em relação a aproveitamento, o time do Avaí não tem um aproveitamento tão ruim, precisa de uma finalização e pouca só a mais do que o Curitiba. Tanto o primeiro tempo quanto o segundo são bem parecidos entre os dois, e de novo o Avaí tem uma boa bola aérea. Também são equipes mais econômicas em gols, tá? 45% dos jogos em casa apenas do Curitiba com over 1,5 e 30% apenas dos jogos fora do Avaí tivemos o over 1,5. Então me parece também um cenário cabível de jogo under com correção de preço. Eu até concordo com essa cotação do Curitiba, porque dentro de casa foi uma equipe que perdeu apenas 2 e venceu 6 das 11 partidas que disputou. Então, não acho tão ruim essa cotação, né? Achei mais estranha do Sport. Mas dá para você trazer esse jogo ao vivo também. Nas opções de jogos complementares, na Espanha, o Mallorca, que complicou a vida do Real Madrid e perdeu depois fora de casa para o Osasuna, joga contra o Sevilla, que ainda não conseguiu vencer na competição. Sevilla estreou com empate contra o Las Palmas e perdeu em casa para o Villarreal. É um jogo bom para complemento, tá? Outra opção de jogo complementar está na Copa da Liga Inglesa. Aí você tem, obviamente, uma liquidez menor, porque a quantidade de jogos é muito grande, mas você tem alguns times conhecidos. Por exemplo, o Leicester entra em campo, que é bem favorito. O Brighton entra em campo, que é bem favorito. Você tem outros times como o Everton entrando em campo, então você pode escolher um deles aqui para acompanhar. A maioria são no mesmo horário, tá? Deixa eu ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui. É uma semana de Copas, né? Então, ó, Copa do Equador, Copa do Egito, tem o Pirâmides contra o El Masry, pode ser uma opção, né? Já está indo para a fase final da Copa do Egito. Mas, do que eu tô vendo aqui, talvez os mais interessantes sejam os jogos da Arábia Saudita. O time do Cristiano Ronaldo entra em campo. O Al-Ahly também, que é outra panelinha da Arábia Saudita, também entra em campo. Acho legal acompanhar. Na Suécia, segunda divisão, nada. No Clausura do Uruguai, acho que eu não vou colocar nada. Eu vou ficar por aqui, viu? Eu acho que já está bem servido essa terça-feira. Se você quiser acrescentar alguma coisa, sem problema. Eu vou deixar o link do Radar Esportivo com essa lista que eu montei aqui embaixo. Vou deixar também um link do meu curso para você fazer aqui embaixo. O link da minha parceira Betfair. Se você não tem conta para você se registrar, o espaço está aberto aí para você me ajudar com correções, informações e complementos. E eu vejo você amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.